volta. Sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução. Em Jesus, tudo está solucionado. Graças a Deus, nele o mundo acabou e começou de novo, meu Deus do céu. Nós já estamos em setembro de 23, estamos aí próximo da primavera, meu Deus do céu, que lindo a natureza, não? Bom, hoje, antes da nossa mensagem, eu quero dar uns avisos para vocês que está aí me assistindo, tá bom? Assistindo e ouvindo. Primeiro, eu quero pedir para você se inscrever lá no meu canal, o canal Sérgio S. Bento. Também quero pedir para você dar o seu like, né? E ativar o sininho, que vai avisar você quando chegar as novidades. E também, se você quiser e for possível, dê o seu comentário, tá ok? Hoje eu quero compartilhar uma mensagem assim maravilhosa de Deus para o nosso coração, que Deus vai nos abençoar muito através dessa palavra, dessa narrativa do Evangelho, tá bom? O título da minha mensagem é A Doença da Insatisfação Espiritual. A doença da insatisfação espiritual. Eu vou usar o texto de Mateus, capítulo 11, do verso 16 ao 19. Se você tiver Bíblia aí, ok, pode nos acompanhar, tá bom? Veja bem, gente, esse texto de Mateus, ele fala disso, de pessoas insatisfeitas. São pessoas incapazes de serem atendidas em suas necessidades interiores. Você conhece pessoas que nunca você consegue agradar? Se está calor, ele reclama. Se está frio, ele reclama. Se está frio, ele quer calor. Se está calor, ele está frio. Aí fica difícil, não é? São pessoas difíceis de agradá-las. Veja bem, esse tipo de gente nem Deus consegue agradar. Não é verdade? E esse texto de hoje fala disso, de pessoas que nem Deus consegue agradá-las. É o caso desse grupo aqui de Mateus que a gente vai ver hoje, tá bom? Vamos lá então. Tudo começa com uma pergunta retórica de Jesus no verso 16. Veja como ele começa o verso 16. Ele diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É uma pergunta de Jesus. A geração dos dias dele, ele está dizendo, a quem que eu vou comparar essa geração, essa minha geração, com quem que eu vou comparar? E o próprio Jesus responde, né? Ele está perguntando, ele quer saber, e ele mesmo vai responder. Olha aí o verso 16, ele continua: é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros: nós tocamos flautas e vocês não dançam. A gente entoa lamentações e vocês não pranteiam. Veja bem, por que aquela geração, Jesus está dizendo que era semelhante a meninos? Veja que Jesus está dizendo que essa geração dele aqui era semelhante a meninos. Ele começa o texto dizendo, a quem eu vou comparar essa geração? Ele diz, é semelhante a meninos. Por que Jesus está dizendo que essa geração dos dias dele era semelhante a meninos? Porque nenhuma brincadeira satisfazia a meninada. Você veja que o texto diz que os amiguinhos tocam canções de casamento, eles não brincam, tocam canções de velório, eles também não brincam, não fazem carinha de morte, de que estão em velórios, não se alegram e nem ficam tristes, né? Ou seja, não tem como agradar. Nem brincadeiras de casamento, nem brincadeira de velório. Essas crianças aqui não querem saber. Ou seja, esses meninos aqui estão com a doença da insatisfação de brincadeira. Você já esteve assim, com insatisfação de brincadeira? Vamos brincar disso? Ah, não. Vamos brincar daquilo? Não.
não gosta, nada agrada, nenhuma brincadeira, nenhuma ideia que alguém dá no grupo, você quer. Então Jesus diz que é assim. Ela era aquela geração dos seus dias, era semelhante a essas crianças da praça querendo agradar os seus amiguinhos com canções para brincar. Aqui são adultos, mas o comportamento é de crianças, porque não gostam nada do que Deus oferece para eles. E olha que Deus oferece um manjar muito especial, mas eles não querem saber. Para a gente entender o que está acontecendo, Jesus dá 2 exemplos que provam a doença da insatisfação espiritual daquela geração dos seus dias, que comprova, que marca essa verdade, que o pessoal estava com a doença da insatisfação espiritual. O verso 18 diz assim, é o primeiro exemplo que Jesus cita, que mostra que aquela geração era semelhante a crianças e estavam possuídas da doença da insatisfação espiritual. Jesus disse, veio João, que não comia nem bebia, e eles dizem, tem demônio. Ou seja, Deus envia João Batista e o pessoal não gosta. João Batista era um ermitão que se vestia com simplicidade, tinha uma dieta lá de gafanhotos e mel silvestre, não aparecia em praça pública nem em festas. Vivia nos desertos profetizando e pregando a vinda do Messias. E muita gente ia ouvi-lo, mas João Batista não agradava os líderes religiosos de Israel e muito do povo. Eles achavam João Batista esquisito, esquizofrênico, malucão, cheio de demônios. Aí o verso 19 diz o seguinte, veio o filho do homem, que come e bebe, e eles dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Eles não querem saber de João Batista, Deus envia João Batista, não se agrada de João Batista, aí Deus envia Jesus, e eles também não gostam de Jesus. Veja que Jesus é completamente o oposto de João Batista, mas também não os agradava. Jesus é o melhor prato de Deus. Você está entendendo? O melhor prato de Deus. Jesus é puro amor, Jesus cura, faz milagre. Jesus é o oposto de João Batista, se veste como todos, gosta de festa, vai a banquetes, come de tudo e leva os seus discípulos. Vai ao deserto só para orar, vive na urbanidade, na cidade, mas eles também não gostam de Jesus. Para eles, Jesus é comedor, é glutão, é beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Não gostam de Jesus. A conclusão é óbvia, que nem Deus conseguia agradar aquela geração dos dias de Jesus. Eles estavam com a doença da insatisfação espiritual. E o quadro da doença era gravíssimo, já que nem Deus conseguia resolver o problema da doença deles. Você está me entendendo? E eu quero perguntar para você, por acaso você está com a doença da insatisfação espiritual? O fenômeno aqui dos dias de Jesus tem se repetido na história e não muito diferente hoje. O que mais a gente tem hoje é gente insatisfeita espiritualmente, mesmo com uma igreja em cada esquina, uma igreja em cada esquina, né? A pergunta que fica é, como saber se eu estou com a doença da insatisfação espiritual da geração dos dias de Jesus? Essa é a pergunta. Veja bem, primeira coisa, você não pode confundir os tipos de insatisfação espiritual, porque a gente tem 2 tipos de insatisfação espiritual. Um é positivo, que é quando a pessoa não quer ir em igrejas, ouvir pastor, participar de corrente, campanha, sacrifício. No Brasil tá cheio de gente assim, eu não
quero ir à igreja, tanto que já tem o grupo aí que chama de desigrejados, e já passa de milhões e de milhões e de milhões. Veja bem, esse tipo de insatisfação espiritual é positivo, porque não dá mesmo para entrar em certas igrejas e nem mais ouvir certos tipos de pastores, não dá, pelo amor de Deus. A coisa tá feia mesmo, meu querido. É veneno puro, o ambiente é tóxico. Se você ficar aí, continuar ouvindo e participando disso daí, vai fazer muito mal para a sua saúde espiritual. Tu vai morrer. Tu vai morrer. Então, esse tipo de insatisfação espiritual é positivo. Sinal de que a mente funciona, a razão funciona. Você fez as contas aí, olhou e diz, olha, isso aqui não bate com o evangelho de Jesus, não tem nada a ver. Então você tem mais é que sair desse ambiente tóxico, né? Porque faz muito mal. Mas a gente tem também um outro tipo de insatisfação espiritual, que aí, no caso, ela é negativa. Esse é o tipo de doença que a geração de Jesus estava contaminada. Que é quando você não se agrada nem dos enviados de Deus e nem de Deus encarnado. Aí, meu querido, é realmente muito complicado. E aqui também a gente tem milhões no Brasil com essa doença. É gente que não suporta ouvir o evangelho de Jesus. É gente que não suporta ouvir pessoas que preguem o evangelho de Jesus de verdade. Não suportam, não suportam. Veja bem, eu não estou falando aqui de heresias, de falsificadores do evangelho, de enganadores e manipuladores do povo. Não! Aqui a gente tem João Batista e Jesus. E o povo não queria saber, o povo não queria saber, o povo não queria saber. Esse era um problema do povo, não de Deus. E eu pergunto para você, você por acaso está possuído por essa doença da insatisfação espiritual a tal ponto de que você não quer ouvir pessoas que pregam de verdade o evangelho? Você não quer nem saber mais do evangelho. Você não lê, você não ora, você não está nem aí, largou para lá, né? Virou um ateu. Vamos dizer assim, um ateu com aspas é horroroso. O ateu sem aspas ainda tem solução. Você está me entendendo, meu querido? Então, tudo bem que você não aceita certas coisas, que não te agrada, ok. Mas e Jesus? E o evangelho de Jesus? Você não quer nem o melhor que Deus está te oferecendo? O que Deus enviou? Você não quer nem Deus mesmo na pessoa de Jesus que veio aqui e que a gente pode tocar, cheirar, ouvir tudo? Aquela geração não queria. Então, tem alguma coisa errada, muito errada, e esse tipo de insatisfação espiritual é preocupante. Muito, muito, muito preocupante. Se você tiver com esse problema, meu amigo, se você tiver com essa doença, eu quero dizer para você, ela é grave, gravíssima, gravíssima. É como alguém que está numa UTI, no seu caso, UTI espiritual. Tá bom? Veja bem. Então, veja bem, hoje nós temos muita gente contaminada com esses dois tipos de doença de insatisfação espiritual. Um é positivo, não dá realmente para aguentar certos ambientes espirituais, que eles são tóxicos, fazem mal. Se você ficar aí dentro, você vai adoecer vai adoecer a sua família, os seus filhos, e não há muita perspectiva boa para o seu futuro. Não há. Você está entendendo? Você é um ser alienado. Você é um ser que, meu Deus do céu, parece que perdeu a sanidade mental, a razão. Você está entendendo? Então você veja bem. Mas
Se você é uma pessoa que não quer saber de gente que está pregando o evangelho de verdade, você não quer saber mesmo de ler os evangelhos, de orar, de estar em comunhão com Jesus mesmo, então tem alguma coisa muito errada. Você está entendendo? Deus está enviando o melhor. O melhor. Jesus é o melhor de Deus. Jesus é Deus encarnado. E quando isso não agrada a gente, tem alguma coisa muito errada com a gente, meu querido. Pense, eu queria que você pensasse, por favor, o que está acontecendo com a sua vida espiritual. Se você tiver com a doença da geração dos dias de Jesus, você precisa ser curado. Você precisa ser curado. Talvez você foi ferido, machucado por aqueles que falavam de Deus, usavam a Bíblia e todas essas coisas aí. Ok. Mas não misture as coisas. Jesus é uma coisa, Genésio é outra coisa. Você está me entendendo? Aqui a farinha não é do mesmo saco. A farinha que faz o pão de Deus não é a mesma que os falsificadores estão usando. E você está comendo desse pão que não é de Deus. É pão de homens. Você está entendendo? E por isso você está tendo problemas, muitos problemas, querido, muitos problemas. Então veja bem, e eu quero dizer para você, você precisa ser curado. E o seu problema tem solução, e é grave, e é urgente que você se abra para que Deus faça uma obra na sua vida. Saiba, primeira coisa, fora de Jesus não há solução para o homem, não há solução para o seu problema, não há. Se você está com insatisfação espiritual de Deus, eu sinto muito. A única coisa que você tem que fazer é correr para Deus. Porque fora de Deus não há solução. Pelo amor de Deus, igreja, pastores, corrente, campanha, essas coisas todas, não é solução, nem João Batista mais é solução para a gente hoje. Você está me entendendo? E não adianta fugir de Deus. Pior para você, você vai estar encrencado para valer se você fugir de Deus. Eu estou falando de Deus, não é dessa igrejinha aí, dessa caixinha, desse aquário, desse gueto. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Evangelho, é disso que eu estou falando. Se você fugir de Deus de verdade, do Evangelho de verdade, é como aquela experiência do Jonas, que Deus tinha lá um borogodó com ele e ele disse, comigo não, e tentou fugir. Pobre do Jonas, porque eu quero dizer para você que esse amor de Deus, meu querido, é muito, mas muito grande e não tem jeito, ele vai atrás da gente mesmo, tá bom? Então, fora de Jesus não há solução. A segunda coisa é, porque só Jesus pode ser a solução da minha insatisfação espiritual? Talvez você diga, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nesse sentido eu quero dizer para você que não há no universo, nenhum universo paralelo, nem lugar nenhum do cosmos, ninguém oferece o que Jesus oferece. Ninguém, não tem filosofia, não tem religião, não tem budismo, não tem papa, não tem Dalai Lama, não tem cristianismo, não tem catolicismo, não tem protestantismo, não tem ninguém, não tem nada que pode te oferecer. Não tem ideologias políticas de direita, de esquerda, de centro, não tem pastores, não tem ninguém que pode ajudar você, que pode fazer algo por você, como Jesus, que é o caminho, é a verdade e é a vida. Talvez você andou por lugares aí muito ruim, você está entendendo? A princípio foi tudo assim muito maravilhoso, né? Cheio de purpurina, maravilhoso, aparentemente, coisa linda. Mas depois você foi vendo que não tem nada a ver. E aí você se frustrou, ficou chateado, e você está achando que isso daí é Deus, e você misturou aí com Deus isso e isso com o Evangelho. Não tem nada a ver.
Jesus é o caminho de verdade. Achar Jesus é achar o rumo da sua vida. Jesus é a verdade. E aí as mentiras inteiras da sua vida vai cair por terra. E Jesus é a vida de verdade. Essas outras vidas é vida de clube. É como vida de show, é como vida de estádio de futebol, vida de carnaval, é como outras vidas. A vida de Jesus, meu querido, é única. E quando ele te encontrar, quando você abrir o coração e experimentá-lo, você vai perceber de verdade, ele. Só Jesus pode ser a solução da sua insatisfação espiritual. Só Jesus. Não existe outra possibilidade. Não existe outra. Enquanto você andar atrás de igreja, de pastor, de corrente, de campanha, enquanto você ficar adorando essa moçada aí, idolatrando a placa da sua igreja, do seu pastor, eu sinto muito, você vai sempre ficar frustrado, triste, insatisfeito. Sempre você vai ter problemas. Você vai ter problemas, meu querido. Tá bom? O verso 19, olha só como Mateus conclui. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus estava realizando obras de sabedoria naqueles dias. Mas os judeus daqueles seus dias, daquela geração, não viam. Por causa da doença da insatisfação que cegava os olhos deles. E talvez aconteça a mesma coisa hoje com você. Você precisa ser humilde e aceitar que não está vendo o que Deus está fazendo de verdade no mundo em muitas outras pessoas, em muitos outros ambientes que não o seu, que não a sua igreja, que não essa caixinha, esse aquário que você está aí. E você talvez está perguntando, será que existe outra coisa, outro lugar? Deus está fora? E como Deus está fora, meu querido? Deus não fica dentro de caixinha não, tá bom? Deus é livre, Deus está operando no mundo inteiro, na terra inteira. Você está me entendendo, meu querido? Então, pense nisso. A sua solução está naquilo que talvez você mais rejeita, que é o Evangelho de Jesus de verdade, que é esse escândalo maravilhoso da cruz, porque é simples demais, porque é bom demais, porque é puro demais, porque é saúde demais, porque é delicioso demais, porque é saudável demais, porque é equilíbrio demais, porque é amor demais. E você está aí fazendo umas coisinhas aí que dá, meu Deus do céu, uma pobreza, uma miséria você está vivendo espiritualmente. Pare com isso, pare com isso. Se você está sofrendo da doença da insatisfação espiritual, apesar de você dizer que vai à igreja, de que ouve certos pastores, e mais isso, e mais aquilo, e mais isso, e mais aquilo, mas tem algo aí dentro que não está resolvido de verdade. E você talvez que abandonou igreja, Bíblia, tudo, também, pelo amor de Deus, você precisa encontrar Jesus, é o Evangelho de Jesus de verdade, você precisa ficar cara a cara com Ele, aquele que veio aqui para encontrar a gente. E olha, não fuja, porque Ele vai te achar. Tá bom? E pode ser por meios muito dolorosos. Eu aconselho você a abrir o coração para Ele, recebê-lo e experimentar de verdade o Jesus dos Evangelhos, o Jesus, o Cristo de Deus de verdade, que é bom, que é vida com abundância para valer. E ele não tem nada a ver com igreja, religião, pastor e nada. Ele só tem a ver com você e comigo diretamente. É só você se abrir para Ele, se entregar para Ele e vai experimentar, tá bom? Senhor, meu Deus, eu quero abençoar este meu querido que está aí assistindo, me ouvindo, pedir que talvez no coração dessa pessoa que vai até a igreja, faz corrente, campanha, tantas coisas, meu Deus, e sente que algo não está legal, está insatisfeita, ela não se agrada de nada, e tem outros que não se agradam de nada, mas nem do Evangelho às vezes, porque ficou tão machucado,
machucado, tão ferido, meu Deus. Eu peço que o teu Espírito Santo os visite com poder e abra estes olhos e toque neste coraçãozinho para se abrir para ti, para a verdade do teu evangelho, que é maravilhoso, meu Deus. Eu abençoo todos estes em nome de Jesus. Amém. Ok? Deus abençoe muito você. E olha, nada de insatisfação, abra o coração para Jesus e tudo estará satisfeito, tá bom? Deus abençoe muito vocês e até o próximo Jesus, a sua única solução. Tchau.